Então, aí, diante desse relatório, né, desse extenso, ah, como é que eu posso dizer, prontuário, né, Maurício? É quase um prontuário médico, né? Com todo o histórico do Lucas, nós lemos, né? Você vê que está em termos muito técnicos, né? Complicados de se penetrar, né? E aí, então, a gente teve a iniciativa de procurar o Dr. Moisés Cohen, que gentilmente separou um tempo. Ele está em férias com a sua família na África. Então, imagino que o Lucas está se tratando, inclusive, com a sua equipe, não diretamente com ele, mas obviamente ele deve estar participando dos diagnósticos, enfim. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor, só estou falando literalmente o que está acontecendo. São 11 horas da noite lá no local onde ele está, e ele gentilmente respondeu a todas as perguntas que nós fizemos. Eu vou colocar aqui na tela agora para vocês verem com exclusividade o que diz o médico Moisés Cohen a respeito do caso do Lucas. Está aí dando para ver, né? E assim, ipsis litteris, tá, pessoal? Transcrito como ele mandou via WhatsApp aqui pra gente. Até a gente pediu para que ele participasse conosco via é, por ligação de vídeo e tal, mas ele está num momento privado e com dificuldade de acesso à internet. Então ele foi respondendo ponto a ponto e nós preparamos essas telas aqui para vocês. Acabou de ficar pronto. Então, as perguntas que nós, 3E, enviamos para o Dr. Cohen. Como o Lucas consegue treinar normalmente, nas palavras do São Paulo, e não consegue jogar uma partida sequer? Aí o doutor fala: é porque numa partida ele sente ainda a sua limitação do arranque, que é a sua principal característica, pelo incômodo da dor, porém nos testes ele desempenha muito bem. Lembrando que um jogo de futebol, diferentemente dos testes de avaliação, um jogador realiza um movimento inesperado em média a cada 6 segundos. Aí seguem os nossos questionamentos Ou seja, sobre você, esse. você, por exemplo, em academia, tá, você não consegue reproduzir todos os movimentos realizados numa partida de futebol. Futebol é um esporte que exige a bola vem, você tem que dar um jeito de matar, dominar, chutar, de um jeito que talvez você nunca fez antes, né? Então exige movimentos, muitos deles não podem ser treinados. Sim. Bom, seguimos aqui as perguntas, né? E aí a gente fala sobre esse tal procedimento, né? Que o Maurício falou que, para nós leigos, que não somos da área médica, procedimento, não sei se é invasivo, né? A palavra usada, mas procedimento a gente já pensa, procedimento é uma cirurgia. Então, perguntamos literalmente para não haver dúvidas. Doutor, esse procedimento trata-se de uma cirurgia ou não? Ele é complexo ou simples? Ele falou: é um procedimento realizado ambulatorialmente, ou seja, não precisa de internação. É um procedimento simples, segundo o Dr. Moisés Cohen. Se for, né, um procedimento simples, né, a nossa pergunta anterior, por que não foi adotado logo após a primeira lesão? Porque esse procedimento visa só a melhora da dor e não é o tratamento da lesão, ou seja, é um tratamento analgésico, né, Maurício? É tipo uma Sintoma. infiltração, né? Uhum. Quem já jogou bola ou, enfim, sofre com dores nas costas, por exemplo, né, que tem hernia de disco, às vezes acaba se submetendo a isso, que é um alívio para a dor, não a cura da dor. Todo o procedimento pelo DM do clube foi feito corretamente com base em protocolos inquestionáveis da melhor prática. Seguimos. Depois desse procedimento, a expectativa é que ele pare de sentir dor por completo ou a partir de agora haverá sempre a necessidade desse procedimento? Vai ser uma coisa recorrente na carreira dele, né? Na sequência da carreira dele? Não será recorrente. Ele ainda está em período de cicatrização, final de cicatrização. Não há nada de anormal na evolução. Lembre-se de que, como está no boletim, ele teve um segundo trauma. E é a partir daí que tem que se contar o tempo. Seguindo aqui. Diante desse novo diagnóstico e com o procedimento, é possível estabelecer um prazo para que ele volte a jogar? Aí ele volta a falar o que está, inclusive, na nota, né? Vai depender da evolução do atleta e da cicatrização biológica, não é e não matemática, né? Ele é muito enfático nessa questão de a gente fica cobrando um prazo e eles têm razão. O corpo reage de formas diferentes, né, Maurício? Sim. Aí a gente faz uma pergunta um pouco mais teórica, filosófica, mas o doutor não se furtou de responder.
Lucas sofreu essa lesão em um gramado sintético e já revelou não se sentir confortável nesse tipo de piso. Isso é algo pessoal do atleta ou o senhor acredita que exista um risco maior para as articulações, especialmente o joelho, nesse tipo de gramado? Ele fala aqui, ó. Há evidências para os dois lados, ou seja, a favor e contra. Eu, particularmente, prefiro a grama natural, mas esse assunto é muito extenso e discutível. Há algum risco de o Lucas não conseguir mais dar essas tradicionais arrancadas com mudança brusca de direção em função dessa lesão? Há um risco de que a partir de agora ele tenha que mudar a sua característica de jogo? Aí ele diz que acredita que deve voltar com as mesmas características de antes da lesão. Aí a gente pergunta, e o Dr. Moisés ele é bastante enfático aqui nessa resposta. Tem algo que o senhor faria de diferente na abordagem da lesão inicial, tendo em vista que o tratamento dito convencional não solucionou completamente o problema? Aí ele fala: está totalmente errada e provocativa essa colocação. Leia o relatório com cuidado e irá entender que o tratamento continua sendo o ideal. Não sei o que se chama de convencional. O problema está sendo solucionado no seu devido tempo biológico. Criou-se uma expectativa de volta depois da Copa Mundial de Clubes, o que nunca afirmei. Disse sim que a média de retorno em competições seria ao redor de 3 meses. Porém, de novo, não é nada matemático e sim biológico. E ele pede para falar pede para fazer uma observação. Em tempo, embora não tenha procuração do clube como presidente do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, tenho ficado muito chateado com a forma que alguns profissionais da mídia têm tratado os médicos dos clubes de futebol, e em particular o DM do São Paulo, que tem a oportunidade de acompanhar mais de perto e que desenvolvem com competência e dedicação o seu trabalho. Lembrando que o DM de um clube de futebol não lesiona e sim trata do atleta. Desculpe o desabafo, mas acho importante, grato. Então é isso, Maurício. Essas são as respostas do Dr. Cohen à série de questionamentos que nós aqui do canal Três Zagueiros fizemos a ele. Queria ouvir dos três colegas aí, do Alexandre e do Magnão, o que vocês pensam depois desse longo relato aqui da transcrição das respostas que ele acabou de nos dar. Eu acrescentaria a esse desabafo aí do doutor no final, só uma questão, que se o São Paulo fosse um pouco mais transparente, se o São Paulo falasse um pouco mais com clareza sobre essas questões, nada disso estaria acontecendo. A gente falaria, poxa, caramba, é isso que está acontecendo, hein? A gente precisa ser provocativo, a gente precisa provocar a situação para que o São Paulo possa falar. São Paulo ele não fala as coisas, São Paulo não divulga as coisas. Esses dias até o pessoal colocou que o São Paulo se comporta como a Coreia do Norte, que nada sai de lá de dentro. E isso deve incomodar muito os profissionais que trabalham dentro do São Paulo. Mas é a impressão que dá. Se o São Paulo fosse minimamente mais transparente, tudo isso não estava sendo em pauta. Estaríamos falando, sabe do quê? Da expectativa do jogo, e não do que pode ou não estar acontecendo com os atletas. As críticas ao departamento médico, elas também acabam entrando nessa trilha, porque a gente não sabe o que acontece. A gente só vê os jogadores não aparecendo em alguns vídeos, que é o trabalho que o Guies Brett faz. Então, a gente fica perdido. São Paulo pode resolver esse problema só se comunicando melhor. Tem um excelente departamento de comunicação, mas parece que não quer que os caras façam isso. Então, até pedindo desculpas ao doutor em nome de tantas outros comentários que aconteceram por aí pela imprensa, é isso, doutor. As coisas só estão nesse pique agora porque a gente não sabe o que está acontecendo. Magnão, perdão. Alex, fala aí, o que você como um setorista também, um perdigueiro, um cara que vai atrás da informação, o que mais te chamou a atenção nessas respostas e de todo esse caso envolvendo o Lucas Moura e seu tratamento? Além também da falta de comunicação, eu acho que faltou também da parte do São Paulo entender a clareza da situação. Porque aí, quando vem tudo isso, a gente vai conversar com alguns colegas. Aí eu vou dar exemplos aqui porque me deixaram abertamente falar sobre isso.
Vou dar exemplos. Quando sai que o São Paulo não teria o Lucas Moura contra o Flamengo, o Edu Afonso, que talvez hoje seja o principal setorista hoje do São Paulo, ele traz a informação que a expectativa que ele tinha apurado dentro do clube era dele estar em campo contra o Bragantino. Aí eu vou atrás de uma informação, aí vem uma diferente de que ele estaria sendo preparado contra o Corinthians. Aí depois eu trago que não seria mais contra o Corinthians. Aí o André Hernan, que também é um baita de um jornalista, traz uma informação de que ele estaria sendo preparado contra o Corinthians. E aqui, eu me coloco nesse meio, o problema não é a gente que está reportando, o problema são as pessoas de lá de dentro que estão passando a informação. Porque, por exemplo, até o próprio Edu, ele já está há anos no São Paulo, em outros momentos, ele estaria lá no treinamento, veria o Lucas treinando bem, ele chegaria, pô, Lucas, por que você não está indo para o jogo? Pô, tô com dor, tô sentindo dor. E aí a gente já teria uma outra interpretação já disso. matava a questão ali mesmo, rapidinho, né? Exato, porque antes, como o próprio Felipe falou, que antes ali nos treinos abertos, o doutor Chances falava, os outros jogadores também, você tinha esse contato melhor, não tinha a visão do clube sobre isso, tinha o jornalista que já tinha o contato ali da pessoa, já estava ali frente a frente com a pessoa e a pessoa falava. Então, além da clareza para o público, faltou também eles entenderem essa clareza, porque no fim das contas vai ficar basicamente o prazo do médico pessoal do Lucas, que ele tinha dado anteriormente de 3 meses, que vai vencer, acho que é dia 5 ou dia 6 de agosto, que é mais ou menos ali uma possibilidade realmente dele voltar nesse período. Então, as pessoas também que estão na parte do clube, não só em termos de comunicação, mas todas as pessoas ali, também parecia que não sabiam muito o que estava acontecendo. Estava vendo o Lucas ali treinando bem e tal. Não, no próximo jogo. Sempre era o próximo jogo, até vir toda essa pressão, até inclusive prejudicar a imagem do atleta, porque eu acredito também que o Lucas tenha ficado muito incomodado com tudo isso e também ajudou nesse lobby para de fato vir à tona o que de fato está acontecendo, porque a ponto da esposa dele ter feito um desabafo da forma que ela fez na rede social dela, porque estava afetando até a vida pessoal do Lucas. Então, até acredito eu, e aí vai também méritos para outras pessoas, o Crespo também foi muito importante nisso, porque ele também faz essa pressão e ele chega falando, ó, eu vou falar do campo, contratações, diretoria, médico, questão de lesões, médicos. Então, olha o quanto de coisa que teve de acontecer para, de fato, o clube mostrar uma transparência. E aí o Ale trouxe mais cedo nas anotações essa linha cronológica, e a linha cronológica a gente vê que sempre tratando de uma maneira otimista também, sempre tratando de uma forma que ele estava em pé de igualdade com o Ferreira. E não estava. Aí todo mundo pensa, poxa, sempre o clube divulgou Lucas e Ferreira. O Ferreira vai para o jogo contra o Flamengo e o Lucas não? O que está acontecendo? Então, acho que todo esse incômodo que aconteceu pós-coletiva do Crespo, eu acho que deveria servir de exemplo para o São Paulo, que ninguém aqui está querendo o mal do clube, que ninguém aqui está querendo deturpar a informação, muito pelo contrário. O São Paulo só quer transparência. A gente sabe do déficit, a gente sabe do DM, dessa questão do Lucas, a gente sabe de vários problemas. Só apenas comunique da forma certa que a gente vai entender e vai apoiar e vai estar da melhor forma. E outra coisa interessante que a gente vai notar antes do Maurício falar, por que a imprensa critica bastante ali o departamento médico do São Paulo? Olha o que aconteceu com o Valci. O Valci operou, depois a gente não sabia o que aconteceu, e aí ele teve que operar de novo. Dá a impressão que os caras lá dentro não sabem o que estão fazendo, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Jogadores se lesionam. O João Rojas se lesionava, a gente não sabia o que estava acontecendo, o jogador não tem condição física mais de jogar. O que está acontecendo com o atleta? Ele realmente tem que encerrar a carreira, ele não consegue mais. Um pouco mais de transparência seria suficiente aí para a gente poder entender isso, e acho que serve de alerta para o São Paulo para voltar a abrir os treinamentos para a imprensa. Isso minimizaria muitos danos e traria, inclusive, o São Paulo reclama tanto que a imprensa bate no São Paulo, traz a imprensa para perto, mostra ali o que está acontecendo, coloca o jornalista lá dentro, não quer abrir o treinamento inteiro, tudo bem, é direito do treinador não abrir, mas coloque novamente a imprensa no treinamento para que a gente saiba o que está acontecendo
todos os dias. O que acontece com a seleção, a gente tem colegas que cobrem a seleção, é 1 hora de treino. Aí você para ali 30 minutos, que é o tático. Ó, gente, agora é o tático, vão todo mundo ali para a salinha, vamos fechar aqui o treino. É isso. Daria para fazer dessa forma, sabe? Se é para esconder escalação, o que cá entre nós, hoje em dia, esconder escalação é muito difícil. Mas se é para esconder escalação, cara, leva todo mundo, fica lá vendo o treino, conversa, dialoga. E aí, ó, agora, gente, agora é um tático, todo mundo lá para a salinha, tudo certo. Acho que funcionaria assim também. E assim, né? Vamos ressaltar que o diretor estatutário, né, o Carlos Belmonte, ele é jornalista, né? Isso que mais dói, né? É um de nós, teoricamente. É um cara que deveria entender essa relação, até porque trabalhou em outros tempos, né? E a gente vê nos tricolaços, na entrevistas de outros jogadores, como era essa relação com Tele Santana, né? O cara conversava sobre futebol com jornalistas, né? Tinha uma relação muito mais franca, né? Tanto para o bem, né? Ou seja, para você ter essa resenha saudável, positiva, né? Como os colegas tiveram lá na Florida Cup com o Zubeldia, né? Que tinha uns bate-papos ali rolando depois dos treinamentos. E aí, e tanto para o mal também, quando assim você escreve uma bobagem, né, Maurício? Quando você dá uma derrapada, porque acho que todos aqui somos passíveis de erro, a pessoa ia lá diretamente falar, pô, por que você escreveu isso? Não é bem assim, tá. Tentava se chegar ao meio termo. Faltou você, Mal, falar sobre a sua visão aí do que falou o Dr. Cohen. Se você está à frente do departamento de comunicação de um clube grande, né, é um desafio enorme, né? Afinal de contas, poucas coisas despertam um interesse permanente sobre o dia a dia que um clube grande de futebol. Talvez só a política tenha uma cobertura tão intensa, né? É impressionante. Nenhum outro esporte tem vários veículos cobrindo, e nem quando antes também, quando não havia internet, tinham os jornais, né, as televisões. É muito interesse. Por quê? Porque um clube de futebol, embora seja uma instituição privada, tem um perfil, uma natureza pública muito grande. Mexe com as pessoas, mexe com os humores, todo mundo quer saber. E é preciso que se entenda isso quando você trabalha com a comunicação de um clube, faz essa intermediação. E hoje há muitos desafios por conta da proliferação, né, dos veículos. A equipe de comunicação do São Paulo tem gente muito competente. Tinha o Juca Pacheco à frente do departamento profissional, hoje é o Felipe Espíndola, que trabalhava com o Juca também, que é um ótimo cara, são caras competentes, mas que o papel deles também é um papel de uma lealdade ao clube. Eles estão fazendo a comunicação. E eu ressaltei quando o Felipe me confidenciou não só a mim, aos colegas que estavam ali depois da coletiva com o Crespo, citando esse caso do Dr. José Sanches, eu entendi a postura dele, mas obviamente cabe a nós também insistirmos no assunto, né? Acho que ele defende o lado dele, que é o lado da instituição, né? Ou das pessoas, né? Que ocupam os cargos na instituição, e nós aqui de trazermos as informações para o público, né? Para o torcedor.